o indestrutível Reino de Deus. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho que o perturbou, tirando o seu sono, e o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores e caldeus para interpretarem o sonho. Mas ninguém conseguiu, somente Daniel, um dos transportados de Judá. Daniel 2, verso 27 ao 45 está escrito: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das ilhas no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o homem esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande faz saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel sua interpretação. Sendo assim, Deus deu a Daniel a interpretação, que buscou resposta através de oração para receber a revelação do Deus único e verdadeiro. A cabeça de ouro da estátua era Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico. O peito de prata e os dois braços representavam o Império Persa, que conquistou Babilônia em 539 a.C. O ventre e as coxas de bronze eram a Grécia e a Macedônia, sob Alexandre o Grande, que conquistou o Império Persa em 334-330 a.C. As pernas de ferro representavam Roma, que conquistou os gregos em 63 a.C. Os pés de barro e ferro representavam a ruptura do Império Romano, cujo território se tornou uma mistura de nações fortes e frágeis, se tornando um reino dividido. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Está escrito em Mateus 12:25. O tipo de metal em cada parte revelava a força do poder político ali representado. Mas a pedra cortada da montanha, sem mãos, representa o reino de Deus, que será governado e eternamente pelo Messias, que é Cristo, o Rei dos Reis. O reino de Deus nunca será destruído. Se você está preocupado com ameaças de guerra ou a prosperidade de líderes maus, fome, enfermidades, violência e leis imorais, lembre-se de que Deus e não os líderes terrenos é quem determina o curso da história. O reino de Deus é indestrutível. Aqueles que confiam em Deus pertencem a este reino, estarão seguros nele. Como está escrito em Salmos 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo, e a sombra do Onipotente descansará, é a vida eterna com Deus. Os que ouvem e vivem o verdadeiro Evangelho estão escondidos em Cristo, e descansarão e viverão eternamente à sombra de Deus, que é estar a seu lado em seu reino de glória. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos
aos nossos devedores. E não induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.